Hoje a gente vai mostrar aqui um fluxo que ele é grandinho, né, ele é grandinho, mas ele é bem interessante. Ele é bem interessante porque ele tem umas funcionalidades que podem ser bastante úteis, especialmente a funcionalidade de atualizar a base de conhecimento através do próprio WhatsApp. Mas primeiro eu quero falar aqui sobre o agente, né, a proposta do agente é ser um agente de uma secretária de um salão de uma casa de eventos, né, e ela tá com uma instrução de falar de forma descontraída e a gente vai ver depois do prompt. Ela tem a capacidade de fazer agendamento, ela tem a capacidade de transferir para um humano e fazer a pré-reserva. Então eu tô falando aqui com ela: "Oi, tudo bem? Tá pensando em fazer algum evento especial? Me conta". "Sim, quero fazer um casamento". Deixa eu só ver se eu diminuo um pouquinho esse buffer aqui, só porque agora não tem muito sentido a gente deixar um buffer, acho que já deve estar bem baixinho, mas vou botar 0 aqui. Então aqui, tem um comportamento interessante, ela tem uma forma bem humanizada mesmo de falar. Então, qual é meu nome? Hilton. Prazer, Hilton. Quando vocês estão pensando em celebrar esse casamento, vou falar assim: olha, antes eu gostaria de ver fotos de decorações feitas. Pedi para ver assim, tem uma casa de festa, faz casamento, faz decoração, então eu quero ver assim, o que eles já fizeram para poder ver se me agrada ou não. Aí ele está instruído a mandar determinados exemplos, né, de fotos, de 3 em 3. Tá mandando um texto agora, quer que eu te envie mais fotos? Quero ver mais algumas. E aí, tá aqui mandando outras fotos, né? Tudo bem. Então, vamos lá, vamos ver como é que ela vai finalizar. Gostou? Quer que eu te envie ainda mais fotos ou quer começar a falar da sua data? Olha que interessante. Quero falar sobre a data. Reservar para dia 12 de dezembro. Então, ó, a data de 12 de dezembro está reservada para o seu casamento. O valor é tal, 50% para reservar e o restante no dia. Só falta confirmar seu nome completo e CPF para fecharmos oficialmente, tudo bem? Vou botar aqui. André Silva Fonseca. CPF 022 3 4 5 6 6. Ok. Bom, perfeito. Resumo da sua pré-reserva. Aí, nome. Faz um resumo aqui da reserva, a data do evento, né? O tipo de evento, casamento. Depois a data escolhida, o valor. E o objetivo é fazer um link de pagamento para a pessoa escanear o QR Code e fazer o Pix. E aí já confirmar a reserva, porque esse aqui é uma pré-reserva. Quer que eu confirme essa reserva para você agora? Tá tudo prontinho, só esperando sua confirmação. Então, assim, a gente viu aqui que ele está funcionando dessa forma e agora vamos para o fluxo. Porque no fluxo, vamos ver aqui uma execução e vamos pinar essa execução, porque aí a gente já consegue entender mais claramente o que está acontecendo. Aqui, ó. Eu não vou pinar essa, porque essa aqui foi a da criação do evento. A gente pode até dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui o evento. Ó, 12 de 2025. Então, tá funcionando direitinho. E a gente vai ver por que tá funcionando direitinho. O que tem que ser feito no prompt para garantir que o agendamento funcione direitinho. E sem isso, ele não vai funcionar. É uma coisa que muita gente deixa passar. Vamos pegar aqui, vamos aqui, ó. Vamos pegar a primeira? Vamos pegar a primeira. Tá, essa aqui correu o fluxo todo, vamos copiar essa aqui para o editor. E vamos agora dar uma passada. Não vai dar para dar uma passada muito detalhada, porque esse fluxo ele é grande. Mas eu vou passar pelos nodes e tendo qualquer dúvida, aí vocês me interrompem, que aí eu volto e falo mais a respeito. Então aqui a gente está usando a Evolution API. Esse payload aqui é um payload padrão da Evolution API. Em seguida a gente usa o nosso node set de normalização. Esse node set é basicamente uma forma da gente extrair do payload o que a gente quer, para a gente não precisar ficar lidando com tantas informações, muitas delas inúteis.
Então aqui a gente faz aqui um payload, que a gente separa o ID, o chat ID, que é o remote ID, o content type, que a gente utiliza para identificar se é texto, áudio ou imagem, o conteúdo, o timestamp, que a gente utiliza para fazer o buffer de mensagem, mas que nesse sistema aqui não tem timestamp. Isso que eu achei interessante. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tem o content URL, tem o evento, que o evento a gente separa como incoming e outcoming. Incoming vem de fora para dentro. Então, se alguém está falando comigo, é incoming. Outcoming é de dentro para fora. Então, de dentro para fora, a gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente coloca uma pausa. A gente define uma pausa para poder fazer com que o agente não responda junto do humano. Aqui o resto é a instância, telefone, nome, enfim, nada muito diferente do que vocês estão acostumados já a fazer, e aqui a gente vai para as rotas. Colocamos aqui a primeira rota, que é do Remote ID, coloco o meu telefone aqui porque eu quero ter liberdade de testar, sem precisar abrir a automação para todo mundo. Aqui eu vou colocar aqui o conteúdo, quando ele tiver inserir, pode ser qualquer coisa, inserir é um código, inserir 2 pontos. Aqui ele pode ser com inserir ou sem inserir. Então ele começa com inserir 2 pontos, eu já sei que eu tenho que pegar esse texto e eu tenho que jogar dentro da base de conhecimento. E a gente pode fazer isso de 2 formas bem interessantes, direto pelo WhatsApp. Então o usuário, ele pode fazer uma pergunta, você pode responder aquela pergunta do usuário e fazer com que a sua resposta e a pergunta dele alimentem uma base de conhecimento, sendo que, se aquele assunto já foi tratado antes, ele será descartado ou atualizado. Não vai ficar duplicando, porque a IA ela faz uma checagem do que existe na base de conhecimento para não deixar acumular informações sobre o mesmo tema. Então é uma coisa legal. Eu vou começar aqui por cima. Aqui por cima aqui, o nosso fluxo padrão. A gente tem aqui, eu vou dar uma passada bem rápida mesmo, aqui ó, incoming message, é como se fosse uma normalização também, tá? Não é à toa que tá tudo sendo puxado lá do Node de normalização. A gente faz aqui um filtro, onde deixamos passar a API Key, né? Que a API Key que eu coloquei aqui no incoming, ela tem que ser igual à API Key que chegou lá na normalização, para poder passar. E a mensagem, o message type tem que ser messages upsert. Isso aí é bom quando a gente está trabalhando com muitos eventos da Evolution. Aqui também não é muito necessário, mas eu deixei. E aí, a gente vem para uma verificação do banco de dados. O que esse banco de dados faz? Na verdade, quais bancos de dados que a gente tem? Primeiro banco de dados, eu vou falando deles na medida do que a gente for passando. Primeiro é de cliente, tá? Primeiro banco de dados é de cliente, e o que normalmente a chave que a gente utiliza para verificar se é um registro novo ou não é o telefone. Então aqui a gente tem o telefone, ele vai fazer um get row, que ele vai buscar uma linha que contenha esse valor aqui na coluna telefone. E aí, no caso aqui, ele achou. Por quê? Porque o output não é vazio. E aí vem aqui para esse if, onde ele identifica se o telefone existe. Se o telefone existe, ele não é vazio. Se ele não existe, eu tenho que criar ele. Por isso que aqui a gente tem vamos dizer assim, o false, ele vem para cá. Porque aqui ele nada mais faz do que criar o cliente. Ele cria o cliente pegando o push name da Evolution, pegando o telefone, que aqui ele pega o remote ID, ele faz um split no arroba e pega a primeira metade, tá? Então acho que vocês, se quiser, depois que eu explique isso aí com mais calma, eu explico. E a data cadastro, que é agora. Então a gente vai criar esse usuário e aí vem aqui para esse switch. Aqui que entra o incoming e outcoming. Se é incoming, ou seja, é uma mensagem que está vindo de fora para dentro, então deixa passar. Então, incoming vai embora. Se é outcoming, eu vou mandar para um outro lugar. Eu vou mandar para cá. Por quê? Porque eu vou gravar um valor chamado true nessa chave, porque a gente sabe que o Redis é um banco de dados que é muito rápido e ele trabalha com chaves e valores. Então aqui a gente está definindo uma chave, que é bloco, curso e o telefone da pessoa, e o valor que é true. Se ele vem para cá, que é outcoming, ele precisa ter um tempo de pausa. E o tempo de pausa, quem define isso é esse TTL. Esse TTL, ele define que são
600 segundos que ele vai esperar até ele tirar esse valor de true dessa chave. E aí depois que ele tirar, aí não vai mais ter valor nenhum, como está acontecendo aqui, porque aqui, ó, ele fez um get. Ele fez um get no bloco cursos tal e veio null, ou seja, está vazio. Se tivesse vindo primeiro para cá, o get viria true, tá? E aí, ele faz aqui essa verificação. Esse bloco é true, então, se ele é true, ele vai ficar paradinho, tá? Ele vai ficar aqui pausadinho. Se ele é false, então vamos embora. Vamos aqui para o outro setor, que é o quê? É de transcrição de áudio e imagem. Bem básico, né? Aquela coisa assim que todo fluxo ele tem que ter um switch, onde é identificado o que é texto, e o que é áudio e o que é imagem. Então a gente vê aqui, foi um texto que a gente mandou, e aí a gente vai para outra estrutura do fluxo, que é a parte de concatenação de mensagens. E o que é feito? Eu acho que vale a pena até a gente mandar aqui uma mensagem picada, porque aí a gente tem uma ideia bem bacana de como é que essa concatenação é feita. Então aqui, ó, vou botar aqui, ó, 10 segundos. Vou botar 15. Vou botar 15 segundos, depois a gente vai tirar isso. Vou bater 15 segundos aqui e eu vou fazer agora um envio de uma mensagem picada, tá? Então vamos botar aqui no executions, só para a gente ver ó, o que está acontecendo. Ó, olá, tudo bem? Qual o preço do salão de festa? Então, ó, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui paradinho. Tem, ó, esse aqui já foi, já tem aqui, ó, já deu tempo, 15 segundos, 15 segundos. Esse aqui daqui a pouco vai parar, 15 segundos. E esse aqui, daqui a pouco, ele vai parar também. E aí a gente vai voltar no fluxo para ver o que aconteceu. Deixa eu ver por que esse aqui não parou ainda. Tá respondendo aqui. Bom, aqui já dá para ver que ele recebeu apenas uma mensagem, né? Porque ele está respondendo de uma forma bem coerente. Parou aqui. Vamos ver aqui o que aconteceu? Aqui, ó. Vou ver até aqui, ó. Vamos fazer assim, vamos trazer para cá. E eu acho que, bom, deixa eu só ver aqui, ó. O que esse texto, esse final text aqui? Ele traz o texto, né, que está sendo enviado pelo WhatsApp. E aí ele chega no Redis, e o Redis ele faz um push. O que é o push? O push é uma pilha. Ele pega essas mensagens enviadas nesses 15 segundos e ele empilha, uma em cima da outra. E o que garante que essa pilha não vai ser consumida? É esse wait aqui, que esse wait é o que pega aquele valor que a gente colocou lá. A gente colocou 10 segundos, se eu não me engano. Ou colocou 15, eu não sei. Eu acho que botou 10 porque tá aparecendo 10 aqui. Então, ele pega aqui, ele espera 10 segundos, e depois que ele espera os 10 segundos, ou seja, ele pega toda a pilha recebida no push e ele faz um get. Por quê? Porque 10 segundos é o momento que ele já acumulou todas as mensagens. E aí, quando ele faz um get, ele consumiu essas informações dessa pilha e ele vai fazer uma coisa muito interessante, que é, ele vai filtrar. Ele vai deixar passar e a última mensagem, que é, pode me enviar o link da festa, por igual a essa mensagem aqui, a última mensagem enviada. Ou seja, ele pega a última mensagem da pilha e compara com a última mensagem enviada dentro daquele tempo, que é essa aqui. Se existe uma equivalência, ele deixa passar. Aqui ele deixou passar, e como a gente já utilizou esse buffer, a gente pode apagar. E a gente apaga essa chave que tem esse valor, e a gente zera ele. Então, a gente passa a ter essa chave aqui, curso buffer, underline, esse remoted, vazia, para uma nova pilha. E aí aqui a gente vem para o texto final e chegamos aqui na secretária em si. A secretária, o que ela faz? Vamos entender aqui o que ela faz. Ela tem aqui uma tool que ela atualiza o cadastro no Supabase. A gente tem aqui a memória, a gente tem a OpenAI, que está no 4.1 mini. A gente tem aqui o MCP, e temos uma calculadora para falando de data, e temos aqui a base de conhecimento,
que a gente daqui a pouco vai ver como fazer a alimentação dessa base de conhecimento utilizando nada mais, nada menos do que o WhatsApp, apenas. E aí, a gente vem aqui, vamos ver o prompt. Ó, o prompt aqui é passado um contexto, isso aqui que eu falei que é uma coisa extremamente importante para quem está fazendo agendamento. Porque para fazer agendamento, a gente tem que dar uma referência de data para IA. E aqui está dando a referência de data. A data atual, quinta-feira, 17, 19h36. O WhatsApp do cliente, ele já sabe. O cliente já verificado e cadastrado. Então, se ele chegou até aqui é porque já foi cadastrado. Então, aqui a identidade, a gente coloca a identidade, o nome dela, o que ela é, a personalidade dela, o estilo, o tom natural, com emojis usados com moderação. A missão, criar conexão genuína com o cliente e fechar pré-reservas para eventos no espaço da nossa casa. E aí a gente vai com o fluxo de atendimento. O início cumprimenta, e aí a gente faz uma instrução de cumprimentar calorosamente e coloca alguns exemplos. Oi, 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 ei, olá. Pergunte o nome se ainda não souber. E sempre que o cliente informar nome e CPF, use a ferramenta atualizar cliente. Ou seja, o cliente atualizou o nome e CPF, você já tem o telefone, vai lá, chama a tool e atualiza, bota o CPF dele lá. Pergunte com leveza sobre o evento. Que festa você está planejando? É para comemorar o quê? Pergunte a data apenas após saber o tipo de evento. Tá? Terceiro passo, verificação da data. Aí sim, a gente vai usar o MCP. Vamos chamar essa tool para verificar se existe disponibilidade. Essa ferramenta assina. Agora aqui que a gente vai utilizar uma estrutura de MCP no prompt. Porque no prompt é importante ter uma hierarquia, ele saber o que é o client, o que é o trigger e o que está debaixo do trigger. Isso eu costumo fazer em JSON, mas em Markdown funciona muito bem também. Nem sei dizer o que é melhor. Então aqui, verificação de data. Use a ferramenta calendário e pré-reserva silenciosamente. Não pode falar que está chamando o calendário, que está fazendo isso. Essa ferramenta aciona o MCP Google Calendar Reserva MCP, que verifica a disponibilidade usando Search. Se confirmado, criará o evento com Create Events. Interpretação do retorno da ferramenta. Disponível, informar que a data está livre, ocupada, que a data está ocupada. E sugerir datas alternativas. E aí, se tiver disponível, criar urgência natural. Essa data costuma sair rápido. O MCP, Google Calendar Reserva MCP, também chama pré-reserva em atendimento, para registrar ou notificar. E depois nos valores. Casamento, outros eventos, pagamento, ou aceita as formas de pagamento. E por último é o fechamento, que é aquele formato de mensagem que a gente viu. E nós aqui colocamos a criação do evento em Create Event, né? E o registro da pré-reserva em pré-reserva e atendimento. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona isso. E aí finalize com uma mensagem calorosa, tá tudo certo, vai ser lindo. Interesse em festas. Aqui a gente coloca nada além do que os links daquelas imagens que a gente mostrou no WhatsApp. São links que foram pegados, foram obtidos da própria web. Então, foram buscas aleatórias para esse nosso exemplo. E aqui eu costumo colocar uma seção só de ferramentas. Eu acho que é interessante a gente botar essa seção, porque a IA ela fica mais segura ainda do que ela dispõe para agir. Então aqui, ó, tem a atualizar cliente, calendário para reserva, refletir, base de conhecimento, pré-reserva e atendimento. E aqui nós colocamos aqui sobre o espaço. Aqui é capacidade, o que tem, quantidade, o que tem na cozinha, acomodação, os links, Instagram, endereço, regras. Importante sempre ter regras no prompt, sejam elas negativas ou positivas. Aqui está bem segmentado. Nunca mencionar ferramentas, integrações ou NCPs para cliente. Inventar respostas, mencionar informações, confirmar reserva sem resposta explícita, ser robótica, oferecer vídeo, foto sem que o cliente peça. Sempre responder com naturalidade, interpretar corretamente o calendário, ferramentas, indicar Instagram, garantir privacidade e profissionalismo. E aqui, para finalizar, é o que a gente tem que ter normalmente em todo prompt, que é uma seçãozinha de exemplo. Que com exemplo, se tiver alguma dúvida da IA com relação ao prompt em si, ela não terá mais a partir do exemplo que fica bem tangível para ela o que ela tem que fazer. Aqui nós temos essa tool, que é para atualizar o cliente. De um tempinho para cá, eu passei a só utilizar o Postgre em vez da tool do Supabase. Porque é uma tool ou um node do Postgre que tem mais flexibilidade
do que a do Supabase. Por isso que eu estou usando aqui, tá? Esse aqui é Postgre. E aqui a gente coloca aqui a descrição, qual é a operação que ela vai fazer? Ela vai fazer uma operação de atualização. Ela vai pegar um cliente que só tem o telefone e o nome e vai colocar o CPF, certo? Então ele vai pegar pelo CPF e aqui a IA vai definir o nome, o CPF aqui não precisaria de nome, CPF aqui a gente pode botar direto a variável do telefone, tá? Aqui é essa aqui, a gente pode pegar aqui do normalização, puxar direto para cá, mas aqui eu decidi manter a IA para ela identificar, mesmo porque, se eu não me engano, a gente está passando essa informação direto no prompt. Aqui, se eu não me engano, a gente coloca aqui, ó, o WhatsApp do cliente. Então, para IA também está muito fácil. A gente já está colocando no prompt isso, certo? E aí vamos para outra tool, que é a tool Refletir. Essa tool Refletir foi um lançamento relativamente recente do N8N e tem o objetivo de pensar sobre alguma coisa, não vai obter novas informações ou atualizar, alterar a base, mas vai ajudar a ter o entendimento sobre algumas coisas, algumas questões que envolvem um pouco mais de raciocínio. E aí na verdade, o nome dessa tool é Think, né? Que é pensar em inglês. A gente coloca aqui refletir, mas é uma tool que é interessante para determinadas circunstâncias, não para todas. Se for uma situação básica, onde não tem que fazer agendamento, não tem que fazer cálculo, não tem que fazer orçamento, aí não vai fazer muita diferença usar ela ou não. E assim como a calculadora. Base de conhecimento, a gente usa aqui também o do Postgre e vai buscar os documentos, chama essa tool para buscar informações. Da tabela Curso Vectors, foi uma tabela que eu criei, e aqui a gente tem que só ter um cuidado, porque por padrão, o nome das colunas que esse Vector Store ele traz é ID, Embedding, Text e Metadata. A gente tem que trocar o Text pelo Content, tá? Porque no Supabase é Content, não é Text. E depois a gente vai aqui para o MCP. Eu vou abrir esse MCP, não vai aparecer absolutamente nada, porque o MCP nada mais é do que uma referência ao trigger. E a referência está feita aqui nesse endpoint. Então aqui a gente está botando assim, autenticação para mandar todas as tools. E aí a gente vai aqui para a última parte desse fluxo, que tem uma coisa que eu achei bastante interessante também. Embora tenha um consumo um pouco maior de token. Normalmente, eu faço com que saia aqui da IA e a IA ela detecte quebras duplas de linha, /n, e depois eu coloco um node para ele fazer com que essas quebras de linha transformem aquilo em uma lista. Depois que vira uma lista e passa por esse split de mensagem, aquela lista é dividida em itens unitários. Então, se tem uma lista com 5 elementos, ele vai, depois desse split, vão ser 5 outputs. E é o que está acontecendo aqui. Está entrando um item e saindo 5. Só que aqui tem um detalhe muito interessante, que é o quê? Ele entra, tá? Como ele saiu lá da IA, e tem esse parser chain. O que ele faz, esse parser chain? Ele faz o split humanizado da mensagem. Então vamos ver aqui o que ele fez. Nós temos aqui o prompt. Então, WhatsApp message to be splitted and formatted. Então, assim, é a mensagem do WhatsApp para ser dividida e formatada. Aí que coloca aqui a mensagem do WhatsApp, ó, como ela chegou. E depois a gente coloca aqui o prompt. E nesse prompt, analise se esta mensagem precisa ser separada. Prefira 2 splitted messages, mas pode separar a mensagem em 1 a 4 partes de forma humanizada. Deixe no máximo 300 caracteres por mensagem, divida apenas se forem tópicos diferentes. Envie links sempre individualmente de forma simples, sem formatação. As mensagens devem ser divididas de forma natural, afinal estamos conversando com um humano. Por favor, gere a saída no seguinte formato JSON. Ó, message, e aqui tem um array, que é uma lista. Então a gente está dizendo que a gente quer que saia uma lista, porque depois o split vai pegar essa lista e vai dividir em itens unitários. Certifique-se de que a resposta siga exatamente essa estrutura. Jamais separe uma mensagem vazia. Sempre que tiver um link, envie ele de forma separada, sem alteração. Por que é separado e sem alteração? Porque se ele enviar junto da mensagem,
ele vai para o endpoint da Evolution de enviar mídia. E se não enviar só a URL, vai dar erro e vai parar o fluxo. Então ele tem que fazer essa separação e enviar só a URL. E aqui tem mais algumas instruções com relação a negrito, taxado, itálico e link. Ok? E aí, a mensagem, ela entra aqui dessa forma, ela entrou aqui dessa forma, né? E ela saiu aqui como um array. Olha que interessante. É um array de 5 itens. Aqui fica difícil da gente ver, mas cada vírgula dessa está separando o item. 1, 2, 3, 4, 5, que o último não tem vírgula. Então, essas mensagens aqui que a gente vê, essas mensagens extremamente picadas e humanizadas, elas são em função dessa configuração que é feito. E aí, quando a gente utiliza esse tipo de configuração junto daquele delay que a gente vai ver daqui a pouquinho, a coisa fica bem humanizada, porque aparece o typing, a espera e a mensagem picada, como se realmente ela estivesse mandando várias mensagens consecutivas. E aqui a gente faz um loop. Por que a gente faz um loop? Para mandar uma de cada vez. Aqui a gente faz aqui, ó, o JSON output contém HTTP, é uma forma de falar, olha, tem link, então joga para um canto. Não tem? Joga para outro. Então aqui, ó, foram 5 mensagens recebidas. Uma delas foi essa aqui, é o link. E aí, quando chegou esse link aqui, ele mandou esse link para o WhatsApp Media. Ele mandou para o WhatsApp Media, o que ele mandou aqui, ó? O valor, media type, caption que não teve, e aqui, ó, media. Media é isso aqui, ó. Ele pegou daqui, ó. Saiu de lá e veio direitinho a mídia para cá. E aí, ele já enviou nesse HTTP aqui, que é o padrão da Evolution, tá? Isso aqui tá tudo no Postman da Evolution, assim como esse aqui, que é o padrão de texto também, que em vez de ser send media, é send text, mas o resto é tudo igual. E aqui a gente utiliza o output, o telefone, normalização, e o delay. Esse delay aqui que eu falei que dá uma boa de uma humanizada. Ele pega e, se quiser fazer uma forma mais humanizada ainda, a gente manda contar quantos caracteres tem aqui e a gente multiplica por um valor, entendeu? Então, dá para multiplicar por 35, e aí você tem mais humanização ainda, porque esse delay ele vai ser dinâmico. Ele vai ser em função do tamanho da mensagem que está sendo enviada. E aqui, agora a gente vai aqui pro MCP Trigger. Esse MCP Trigger, ele vem aqui, a gente adiciona ele aqui, né? A gente bota o MCP mesmo, e tem aqui o MCP Client, que é o que a gente usou aqui, e o MCP Trigger, que é o que a gente usou aqui. Quando a gente coloca o MCP Trigger, ele vem de uma forma como se fosse um webhook. E aí aqui a gente tem que botar um nome, eu costumo pegar esse último aqui e botar um nome que identifique ele. Depois a gente vem aqui, copia isso aqui e cola aqui nesse SSE Endpoint. E pronto, o nosso MCP já está funcionando. Já está tendo uma comunicação entre client e trigger. Aqui são as tools padrão. Eu vou dar uma passada rapidinha, porque é bem padrão mesmo, tá? Search. Estou botando tudo aqui para ser decidido pela IA, tá? Depois tem Create Events, e também o que eu estou fazendo aqui é colocar a IA para definir a descrição, o resumo, e também o Start e o End, ou seja, IA, se vira aí, eu estou precisando disso, e você vai fazer isso aqui para mim. Update, eu botei update, mas update realmente não precisava. O update, ele não tem atualização. Aqui nesse nosso caso, eu deixei, ele tá funcionando, tá? Mas o objetivo aqui é a gente fazer só o search e o create. Porque depois vai ter uma pessoa do salão, da sala da casa de festa, que vai entrar em contato e vai confirmar a pré-reserva e tudo mais. Mas, se for uma clínica veterinária, se for um salão de beleza, também funciona. A gente tem isso aqui para qualquer ambiente de serviço. Ele vai funcionar perfeitamente, só vai ter que adaptar o prompt. E nessa tool aqui, nessa trigger, eu tenho também essa tool. Essa tool é uma tool que chama um outro workflow, que por acaso é esse aqui que está aqui do lado. Então a gente faz o quê para configurar esse workflow? A gente vem aqui
o ID, né, o Workflow ID, a gente copia esse Workflow ID, abrimos aqui nós colocamos quando que vai chamar essa tool, então eu botei aqui, chame essa tool assim que uma pré-reserva for concluída, ou se o usuário quiser falar com atendimento. E aí vem uma coisa que é uma coisa interessante e que eu falei hoje no grupo, que são determinados conhecimentos que a gente pega uma vez e que a gente começa a usar como padrão em muitas das nossas automações. Eu vou mostrar aqui qual foi essa sacada que eu achei muito interessante. A gente coloca aqui o ID, tá? By ID, é esse ID aqui que eu mostrei. O nome, a IA, ela vai definir. O telefone também é definido pela IA. Tá? O CPF também. O evento também. A gente vê aqui que foi falado aqui casamento e tá tudo... detectou direitinho a data do evento também, valor. Agora aqui, isso aqui que eu tô falando. A gente vai trabalhar com uma intenção. E o que a gente vai fazer com essa intenção? A gente vai falar para a IA que a gente quer que ela analise essa conversa e ela identifique qual é a intenção do usuário. E a gente coloca duas opções. Pode colocar três, mas normalmente eu coloco duas opções, que é reservar ou atendimento. E depois, um resumo sobre a conversa informando o contexto. E aí, agora, a gente vai abrir esse fluxo e vamos entender o porquê dessa intenção reservar ou atendimento. Quando tem aqui esse when executed by another workflow, a gente define os campos que a gente quer receber e depois que a gente salva, vocês sabem que eles aparecem aqui nessa pré-reserva. Porque normalmente, quando a gente coloca aqui uma tool dessa, ela vem sem nada. Ó, vou clicar aqui, né? Eu vou colocar aqui essa tool, uma tool nova. Ó, uma tool nova. Ela não veio sem nada. E aqui eu coloquei todos esses campos. Agora, eu vou pegar esse aqui e eu vou colar lá. Opa! Eu vou pegar esse aqui, que é o ID, e eu vou colar aqui, ó, by ID. E aí o que vai acontecer? Ó, todos os campos que estão lá apareceram. Então, é assim que a gente popula as tools que chamam o outro flow. Então, eu vou apagar esse aqui, que a gente não vai usar, e vamos ver aqui a pré-reserva. A pré-reserva, a gente recebe aqui essas informações da IA. Aqui a gente está recebendo essas informações. Aqui tem uma normalização. Por que normalização? Porque aqui tem algumas informações que a gente vai precisar, que é a instância, que é o telefone do gerente. Eu quero que o gerente ele seja avisado quando o usuário ele quiser falar com um humano. Então, eu faço essa normalização para poder botar o número do gerente, a instância e a evolution, a URL da evolution. E quando chega aqui no switch, é que vem a explicação daquela intenção. Porque a gente coloca, quando a intenção é igual a reserva, você vai para cima. Quando a intenção é igual ao atendimento, você vai para baixo. E o que é em cima e embaixo? Em cima, nesse meu caso aqui, nada mais é do que gravar numa planilha. Ele vai pegar numa planilha, essa planilha aqui, uma planilha qualquer, é uma planilha de pré-reserva, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Ele vai pegar e vai gravar. Poderia ser enviar para uma API, poderia ser qualquer coisa. Eu fiz aqui simples, só para ter uma finalidade. E a outra opção é quando tem o atendimento, ele vem aqui e notifica o gerente. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó. Ele vai pegar aqui no caso é atendimento. Olha só. Então vamos executar isso aqui, ó. Vamos usar isso aqui, ó, e vamos executar. Ó, ele vem aqui, vai descer aqui, ó. Chegou aqui. Chegou aqui, ó. O usuário deixou pré-agendado o casamento para 240 pessoas com buffet completo. Por quê? Porque a gente está pegando aqui o resumo, tá? E a gente está pegando aqui o telefone do gerente, que não está aparecendo aqui. Mas a gente está pegando o telefone do gerente. No caso aqui, eu sou o gerente, eu fui avisado. E agora a gente vai falar aqui sobre a forma de alimentar essa base de conhecimento. Vou fazer aqui só uma simulação. E aqui eu vou botar aqui, vamos botar para executar. Vou colocar aqui, qual foi deixa eu só ver qual foi a palavra-chave que a gente definiu aqui, foi inserir, tá. Tá, eu vou só, eu vou explicar primeiro, tá. Eu vou explicar primeiro, eu vou só fazer uma coisa assim, só pra gente ter uma execução. Inserir, fazer o seguinte, vou responder e eu vou inserir essa resposta na base de conhecimento.
inserir, o pagamento é sempre realizado 50% na pré-reserva e 50% até uma semana antes do evento. Então, aqui eu estou com inserir. Aqui, o que eu vou fazer aqui, depois eu vou explicar. Eu vou tirar esse filtro aqui, porque se eu deixar com esse filtro, ele não vai seguir. E por que tem esse filtro? Tem que ter esse filtro, porque senão, qualquer pessoa que está conversando comigo vai botar inserir, e aí vai atualizar a base de conhecimento. Eu não quero que isso aconteça. Então, desse filtro aqui, eu estou definindo que o phone, né, é igual ao sender phone. Ou seja, se eu estou falando aqui desse telefone aqui, é esse telefone que ele tem que enviar. E eu tenho que garantir isso para poder não perder o controle sobre a minha base de conhecimento. Eu vou desabilitar aqui, e a gente clica aqui nesse desligar, e ele simplesmente desliga. E depois a gente pode ligar. Então vamos lá. Vamos rodar aqui, deixa eu só botar aqui em execuções. Ó, mandei. Ó, ele está aqui, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Às vezes pode demorar um pouquinho. Tá, vamos ver aqui o que aconteceu, porque não era para ele ter respondido. Então, ó, ele foi por um caminho que não era para ele ter ido. E eu quero entender por que ele foi por esse caminho. Porque aqui ele tem inserir 2 pontos. Eu botei aqui, ó, inserir 2 pontos. Então, se a mensagem começa com inserir, eu estou botando ele para o treinamento IA. E o treinamento IA é essa rota aqui do meio. Então, ele não deveria ter ido. Mas por que ele foi? Ele foi pelo seguinte, porque aqui, embora não pareça, existe uma hierarquia, onde quem está no topo manda mais. E como o meu telefone ele está no topo, ele acabou direcionando para onde não era para direcionar. O que eu vou fazer aqui? Muito simples, eu vou simplesmente tirar meu telefone. Eu venho aqui e vou colocar aqui vou botar aqui, em vez do 2, vou botar um 0. Pronto. Então agora, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou pegar aqui e vou copiar isso aqui. E agora a gente, ó, pagamento, vou responder isso aqui, ó, responder, e vou colocar aqui inserir. Vamos ver a execução aqui e vou mandar. Aqui, vamos acompanhar. Tá aqui, 8, 9, 10, vamos ver quanto tempo que ele vai demorar. Mas ele não pode responder no WhatsApp, porque o fluxo de baixo é apenas para atualizar a base de conhecimento. Não respondeu o WhatsApp, tá certinho. Então agora vamos entender o que aconteceu aqui. Vamos copiar aqui para o editor. Tá. Aqui a gente vê que ele passou por aqui, né? Vamos abrir aqui, ó, aqui, inserir, o pagamento é sempre realizado tal. E depois ele veio para cá, a gente desabilitou esse aqui. Vamos abrir esse normaliza para ver o que aconteceu? Olha só, aqui a gente botou o data, que é informação, e a gente organizou essa informação no formato de pergunta e resposta. Por que pergunta e resposta? Porque quando a gente vai botar essa informação na base vetorial, a gente quer que em cada vetor tenha uma pergunta e uma resposta referente àquela pergunta. E é por isso que a gente está fazendo dessa forma, é para garantir que naquele vetor vai ter uma solução, uma resposta para uma determinada pergunta. E aí a gente vem aqui, você vê que passa isso tudo aqui e já chega no agente. O que esse agente faz? Esse agente, ele faz o seguinte, ele simplesmente recebe um ou mais pares de perguntas e respostas no input, e ele vai comparar com a base de conhecimento existente e seguir as instruções definidas no sistema. Então, ele vai receber aqui, ó, o input é esse, pergunta, quebra de linha, resposta. Então, ele recebeu isso. Esse aqui, no caso, que a gente leu, foi o user message, tá? É como se eu estivesse falando para a IA o que eu quero que ela faça. E depois a IA, ela tem uma instrução de sistema onde ela vai utilizar a tool pesquisar base para consultar todas as perguntas já existentes na base perguntas e respostas. Ela vai comparar as perguntas recebidas com as já cadastradas, identificar quais pares são novos, ou seja, perguntas que ainda não estão na base, e se houver perguntas novas, chamar a tool atualizar base, enviando um array de objetos JSON com o seguinte formato. Então aqui a gente está mandando a lista com esse formato. Então, a gente já sabe que após a verificação e possível inserção,
retorne um objeto JSON com o resultado da operação, seguindo essas regras. Então, quando sair o output, ele tem que ser atualizado ou mantido. Por quê? Porque a gente vai fazer um filtro depois para seguir determinada situação, determinado comando, se for atualizado, e a gente vai seguir outro se for mantido. Por quê? Se for atualizado, a gente vai ter que apagar as informações que estão lá e repor essas informações. Se for mantido, eu não vou apagar e não vou repor, eu vou deixar como está, porque não faz o menor sentido a gente ter esse tipo de trabalho. Então, regras importantes. Aqui estão as regras. Array enviado a tool deve conter apenas perguntas novas, nunca envie incompletos, não envie perguntas duplicadas, não modifique, na resposta final deve ser um objeto JSON real, não comente ou explique suas ações em nenhum momento. E o que a gente faz para garantir que o output ele é exatamente mantido ou atualizado? Aqui está atualizado ou mantido. A gente usa esse output format. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é uma ferramenta onde a gente garante que o output ele vai ser exatamente no formato que a gente quer. Então, por exemplo, se vai mandar determinado JSON para alguma API externa, usa isso. Usa isso por quê? Porque ele vai garantir que a formatação daquele JSON vai obedecer o que você quer. E aqui a gente tem aqui esse output. A gente coloca um exemplo. Eu quero que o output seja assim, output atualizado. Poderia ser output mantido, sem problema nenhum. É um exemplo. E aí, por isso que o output é esse aqui, output atualizado. E a gente tem aqui também a tool, pesquisar base e atualizar base. Que nada mais é do que um select e do um insert. A gente poderia fazer aqui, ó. Aqui ele faz um get, no caso do Postgre é um select, aonde ele traz tudo. Ele traz tudo aqui. O que tem lá? É isso aqui que tem lá. E ele vai chegar e vai comparar com o que chegou aqui nele. O que chegou aqui nele? O que chegou aqui nele é isso aqui. É isso aqui. Chegou essa pergunta e essa resposta. Ele vai pegar, vai pegar um, vai pegar o outro e vai falar: eu já tenho essa pergunta? Não tenho. Então eu vou atualizar essa base de conhecimento. E aí ele chama aqui, ó, atualizar base. Ele chama atualizar base. Ele faz um insert. Poderia fazer um insert or update, né? Porque assim, se já existisse algum tema com o mesmo teor ou parecido, ele faria uma atualização. Mas eu prefiro fazer o insert porque eu acho mais tranquilo. Vai trabalhar inserindo informações, o que foi inserido anteriormente já está respondendo direitinho, não vou ter alteração naquilo, eu estou satisfeito com o meu agente, então só vou inserir coisas novas. Aí ele vai inserir a pergunta feita e a resposta dada. Ele vai separar aqui a pergunta e a resposta. E ele vai mandar isso aqui. Ele vai mandar isso aqui para o banco de dados. Pergunta, resposta, data de criação, data de atualização e o ID. Que é o que a gente tem na estrutura do banco de dados. E aí, depois de atualizar o banco de dados, a gente vai fazer uma verificação. Por que a gente vai verificar? Porque se for mantido, é o que eu falei. Não vamos fazer nada se for mantido. Vamos deixar quietinho como está. Eu não vou apagar vetor, não vou fazer nada. Ele vai ficar quietinho. Mas, se for atualizado, como é o caso aqui, eu vou querer que ele faça algumas coisas. A primeira coisa que eu quero que ele faça, eu quero que ele delete aquela tabela vetorial. Na verdade, não é deletar a tabela, eu quero que ela delete os dados daquela tabela. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que eu quero que apague os dados. Se eu quisesse que apagasse a tabela, eu selecionaria para apagar a tabela é drop. Esse delete aqui apaga as linhas. O que eu quero é muito simples. Eu quero apenas remover as informações e preservar a estrutura. Eu não quero mudar nada. Essa aí é a minha tabela vetorial. Eu quero lá as 4 colunas: ID, metadata, content e embedding. É isso que eu quero. Então eu seleciono trunket, restart sequence. É porque eu não quero, toda hora que eu vou deletar, eu começar, eu tenho 50 registros. Na próxima eu vou começar do 51. Não, apaga tudo, eu vou começar do 1. Então é por isso que a gente coloca essa restart aqui. E aí, eu vou buscar os dados atuais. A gente tem uma coluna no Supabase, que é a coluna que não é vetorial, que é a coluna onde a gente grava as perguntas e respostas. E essa coluna, ela armazena as perguntas e respostas, e depois essas perguntas e respostas que estão nessa tabela relacional do Supabase, elas vão alimentar a tabela vetorial cursos vectors que a gente criou. E a gente vai ver aqui como é que está sendo feito.
Aqui, como tem aqui uma busca de dados, eu dou um weight aqui, um weight pequeno, eu organizo essas informações aqui, porque eu não preciso mandar isso aqui. Na verdade, aqui já está meio organizado. Eu não preciso. Deixa eu ver aqui a organização. Eu preciso com que. Aquilo que a gente falou antes, eu preciso que cada vetor tenha um conjunto de pergunta-resposta. E por isso que eu crio esse node aqui, organizo, é para garantir que cada vetorzinho vai ter uma pergunta e uma resposta. E depois eu mando para o Vector Store, que é para inserir documentos nessa tabela aqui, e aqui inserindo aqui nesses parâmetros aqui que a gente verificou. E a gente vê que foi o que aconteceu aqui, né? A gente tem aqui a tabela do Supabase. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, se já está logado. E aí a gente vê aqui, ó, é uma tabela chamada cursos vectors. Tá? Essa aqui é a cursos vectors. E olha só que interessante, é que em cada content a gente tem uma pergunta e uma resposta. Então, na hora que ele buscar essa informação, ele vai buscar aquele conjunto de pergunta e resposta que é mais relevante para o que o usuário procura. E aqui a gente tem aqui a outra tabela, que é perguntas e respostas. A tabela perguntas e respostas, a gente tem naquele formato que eu mostrei. É o ID, é a pergunta, é a resposta, é a data de criação e a data de atualização. E é isso que a gente tem, pergunta, resposta. Então agora vocês já entenderam como é que a gente faz essa organização para mandar para a tabela vetorial. Então, a gente tem essa possibilidade, que é a possibilidade mais tranquilinha da gente mandar, mas a gente também tem a possibilidade da gente enviar PDF, da gente enviar planilha, da gente enviar CSV. E como é que a gente faz isso? Vamos pegar aqui, ó, deixa eu só pegar aqui esse WhatsApp, e eu vou pegar aqui um arquivo, tá? Deixa eu pegar um arquivo aqui. Eu só selecionar um arquivo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar aqui, vou mandar esse documento. Esse documento é esse aqui, tá? É uma proposta com essas informações aqui, um PDF. E eu vou colocar aqui em inserir. E vou mandar. Eu vou botar aqui na execução, só pra gente ver o que está acontecendo. Vou aqui, vou mandar isso aqui. Ó, ele está recebendo. Ele está recebendo aqui. E vamos entender o que ele está fazendo. A gente já fez aqui 40 segundos, ele aparentemente cumpriu o seu papel. E vamos aqui copiar o editor para cá. Aqui não copiou. Vamos de novo aqui para copiar para a área do editor, para a gente poder ter um pouco mais de flexibilidade. Pronto. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Primeiro, ele pegou o base 64, porque quando a gente recebe um documento, esse documento ele é transformado num formato chamado base 64. E base 64 é uma codificação representando aquele documento. E no caso aqui, é uma documentação, é uma codificação enorme, porque o documento é grande. E aí ele pega esse base 64, a gente normaliza esse base 64, aqui nem está normalizando aqui, ó, base 64 aqui, tem aqui o base 64, aqui em algum lugar, mas tem aqui o base 64, que tá dando saída aqui no base 64, e aqui base 64, e depois ele viu aqui que tem o inserir, ele vem aqui, o que ele faz aqui? Ele vê se tem base 64. Então, se tem base 64, ele já sabe que foi algum arquivo que foi enviado. E se foi o arquivo que foi enviado, ele vai mandar para baixo. Aqui, o que esse Edit Fields faz? Faz basicamente nada. Bota o nome base 64, tá? Só para a gente dar uma organizada antes de enviar para cá. O que a gente faz aqui? A gente identifica qual é o MIME type. O MIME type é o tipo de arquivo. Ele pode ser application PDF, ele pode ser Excel, ele pode ser CSV. Como é que a gente sabe isso? É normalização. A gente buscou aqui da normalização. Aqui no webhook, ele vem aqui, tem um campo aqui, MIME type. E esse campo MIME type, eu não vou perder tempo aqui buscando, mas ele tem aqui, no caso, ele veio aqui, ó, Application PDF. Então, Application PDF, ele vem para a primeira saída. Aí, o que ele vai fazer aqui? Primeira coisa, ele tem que converter esse base 64, essa codificação, em um arquivo. Então, por isso que a gente bota aqui esse node. Esse node, ele converte o base 64 e ele traz um arquivo. Então, esse arquivo aqui é o arquivo que a gente estava mandando. Então, depois que ele transforma isso em arquivo,
ele vai ter que extrair do PDF as informações que estão naquele arquivo. E a gente usa esse outro Node, que é para extrair o que está escrito no PDF. E a gente extrai do PDF e o input é data. Data aqui. E ele transformou isso aqui em texto. Isso aqui virou texto. E aí, a partir do momento que isso já virou texto, a gente faz uma normalização, tá? Para chamar de data. Botou aqui um data, a gente coloca um stringify. Este JSON stringify, ele garante que o output ele vai ser uma string. Se não for string, pode dar problema, pode travar. Então a gente usa esse JSON stringify para garantir que a gente está enviando uma string. E aí a gente faz aqui o mesmo processo que foi feito no primeiro caso. Manda para o agente de IA, o agente de IA ele faz o trabalho dele e dá o output. Aqui no caso ele foi atualizado. Ele atualizou a base de conhecimento, ele inseriu aqui na base de conhecimento, e aqui, como ele veio atualizado, ele deletou a base de conhecimento toda, com sucesso. Depois ele fez um select, ele pegou as perguntas e respostas. Depois ele esperou. Depois ele organizou tudo. E aí ele alimentou novamente o banco vetorial. Por que são coisas diferentes? Aqui é vetor, aqui é uma base normal. Então apaga aqui, isso aqui continua existindo. Esse aqui é uma base relacional que vai servir sempre para a gente manipular e para a gente alimentar a nossa base de conhecimento. E aí é legal que, vamos abrir aqui esse Supabase, ó, tinham essas entradas aqui, né? Tinham essas entradas aqui é perguntas e respostas. Tinham essas entradas aqui e a gente mandou mais essa aqui. E aí, lá no vetor, o que ele fez? Ele pegou e gerou um monte de base de conhecimento. Ele atualizou baseado no documento que a gente enviou. Isso pode ser feito no CSV, Excel, PDF, Doc, texto, enfim. Pode ser feito de outra forma. Eu fiz só esses 3 casos aqui para ilustrar. E aqui também tem todos os SQLs que a gente usa para criar o vetor e criar a tabela vetorial. Então aqui, se a gente for aqui, a gente vai simplesmente copiar isso aqui, vir aqui no Supabase, vir aqui no SQL, um novo, colar e clicar aqui em Run. Está criado. Para criar a tabela cliente, é a mesma coisa. Para criar uma tabela pré-reserva, transferência humana, que são 2 tabelas opcionais, é a mesma coisa. Tem 2 coisas, olha só, isso aqui é uma coisa muito importante. Para agendamento é fundamental. Tem 2 coisas que o agente ele tem que saber para fazer um bom agendamento. A primeira coisa é que dia é hoje. E a segunda coisa é que ele só pode fazer para horário futuro. Tá? Parece bobeira, mas faz diferença. Faz diferença porque eu já vi IA fazendo agendamento para 2024, 2023. Então, já vi também IA perdendo agendamento, porque no prompt tinha um comando para fazer agendamento apenas para data futura. E a IA entendeu que data futura não é hoje, começa amanhã. E ela não fez o agendamento para o mesmo dia. Então, a gente tem que garantir essas 2 coisas. Que ela saiba a data e o horário e o dia da semana de hoje, de agora, e que a gente informe ela que ela só pode fazer agendamento para horários futuros. Eu não sei se isso respondeu sua dúvida. É isso, pessoal. Então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, aproveita que a gente já está no finalzinho. Rafael, existe a possibilidade de trocar a memória do Postgre pelo Zap? Cara, eu já usei o Zap. A proposta dele é bacana pra caramba. Olha, mas vou te falar uma coisa também que é interessante. Eu já tive muitos fluxos que eles trabalhavam pior com contexto maior e trabalhavam muito bem com contexto de 6 mensagens. Então, eu acho que o diferencial da Zap é de conseguir trabalhar com um contexto maior, mas com um contexto mais relevante, com uma relevância maior. E aí, a partir disso, é que a gente consegue um resultado melhor. Mas eu ainda vou usar o Zap. Depois, se você tiver gostando dele e estiver usando ele, aí bota lá no grupo, porque é interessante saber essas novidades. Então, valeu, pessoal. Então, obrigado aí pela presença e até a próxima.